E aí galera, beleza? Então, hoje eu trouxe para vocês as 10 regras do Destralhe, que eu fiz baseado no livro A Arte do Descarte, que é um livro muito bom sobre o desapego, sobre se desfazer das coisas, né? Como o nome já diz, A Arte do Descarte. E ele basicamente foi o livro que inspirou a Marie Kondo a criar todo o império que ela criou em cima da magia da arrumação. Então eu peguei várias coisas, várias dicas bem interessantes que falavam no livro e reuni aqui pra gente treinar esse nosso desapego às coisas. E a primeira delas é: não pense, descarte. Quando a gente vai destralhar algo, a gente sempre fica naquela coisa assim de será que eu me desfaço? Será que eu não me desfaço? Mas se algo é um candidato a ser descartado, provavelmente não vai fazer falta nenhuma, não vai te causar problema nenhum caso você se desfaça. Porque se fosse de fato algo que fizesse falta, você nem ia estar pensando em se desfazer. Por exemplo, a sua cama. Você nunca vai pensar em se desfazer da sua cama porque ela é essencial de fato. E o segundo ponto é exatamente sobre ficar de olho nas coisas e criar o hábito do destralhe. Porque não é uma coisa que a gente faz uma só vez, é um hábito que a gente cria de sempre ficar bem consciente sobre as coisas que a gente tem, sobre o que usa, sobre o que não usa, e acaba que se transforma em dois hábitos, né? O hábito de não comprar as coisas por impulso e o hábito de se desfazer das coisas que você não usa. Então, quanto mais ligado você fica nas coisas que usa e não usa, mais consciente você fica na hora de comprar novas coisas para trazer para sua vida. Porque as coisas, elas não custam só esse dinheirinho que a gente tem no bolso, né? Elas custam o nosso tempo que a gente trabalhou para comprar essa coisa. As coisas ocupam um espaço no nosso ambiente, ocupam o nosso tempo para limpar, para organizar. Esse custo inicial, ele é basicamente simbólico, né? Relativo ao espaço que uma coisa de fato vai usar na sua vida, né? Que vai tomar do seu tempo. E o terceiro ponto é exatamente sobre se desfazer das coisas depois que você já tem uma certa quantidade, né? Isso se aplica a vários tipos de coisas. Por exemplo, livros. Quando você tem muitos livros, você acaba não lendo nenhum. A gente tem tantas opções que a gente fica naquela coisa assim de o que eu vou ler agora? Então a gente começa a acumular as coisas usando a desculpa de que é algo que vai fazer bem para nós, mas a gente só tá gastando dinheiro no final das contas. Então manter um mínimo de coisas é muito interessante. Por isso também no caso das roupas, que eu mantenho 4 camisetas cinzas, 4 camisetas pretas e não 20 de cada cor diferente que existe no planeta Terra. Então manter um número de coisas é muito interessante, porque a gente mantém esse filtro, né? Quando eu tenho mais de 5 xícaras, para que eu preciso mais de 5 xícaras? Vou ver algumas aqui e vou me desfazer. E o quarto ponto é exatamente na onda de se desfazer depois de uma certa quantidade, que é ter um prazo de validade para as coisas. Querendo ou não, tudo tem um certo prazo de validade, né? Nada dura para sempre. Se ligar nesse tipo de coisa também vai ajudar você na hora de descartar alguma coisa. Então você vai no seu armário, por exemplo, pega as suas camisetas, você vai ver assim, pô, essa camiseta aqui é velha, já tem uns 5 anos, eu acho que eu já posso me desfazer dela, não vai fazer falta. E tem gente que pode se beneficiar dessa doação. Querendo ou não, tudo tem um prazo de validade, né? Então, a gente sempre tem essa coisa de trazer coisas novas para nossa vida, só que tem que ser algo bem pensado, né? Existem casos, por exemplo, decoração. Tem coisa que não estraga, então a gente não precisa se desfazer. Só que quando a gente compra coisas novas, por exemplo, eu comprei um vaso de planta novo, eu não vou pegar o vaso de planta que estava no mesmo lugar e vou guardar no armário. Vou me desfazer, porque eu já usei bastante tempo, então outra pessoa pode usar. E o quinto ponto também é muito legal, que é sobre não guardar as coisas por agora. Por exemplo, você tá ali organizando a sua casa e tudo mais, e daí encontrou uma caneta e pensa assim, não, mas eu não vou jogar essa caneta fora aqui, porque vai que eu uso ela semana que vem, ou mês que vem, então por agora eu vou deixá-la aqui guardadinha nessa gaveta. Só que isso quebra todo o sentido do destralhe, né? Você abre uma gaveta para procurar coisas que não usa, aí você pega algo que não tá usando, olha para ele e pensa, não, eu vou deixar aqui porque vai que eu uso outra hora. Só que esse destralhe que você estava organizando era exatamente para se desfazer dessas coisas. Então não mantenha nada por pena ou por pensar que eu vou usar daqui um pouco.
você não vai. E então, esses foram os 5 primeiros pontos. Vocês não acharam que eu ia entregar todo o ouro para vocês em um vídeo só, né? Até porque poucas pessoas têm paciência de olhar um vídeo de mais de 10 minutos. Então a segunda parte desse vídeo com as últimas 5 regras vai sair na segunda-feira. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem quiser se empolgar aí no final de semana para destralhar a casa, tirar aquelas coisas que não usa, já aplica algumas dessas coisas que eu falei, ou todas, melhor ainda, e pode me marcar lá no Instagram, @pinhoco, que a gente posta lá e tudo mais. Eu gosto quando vocês me mandam todo o destralhe, as coisas que vocês se desfazem, porque isso me motiva a fazer cada vez mais os conteúdos aqui na internet para vocês. E é sempre bom a gente ficar limpando o nosso ambiente e manter só o essencial. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de comentar o que você achou e também deixar o seu like. Então a gente se fala domingo, porque domingo tem live às 18 horas. E valeu, galera!